Quais são os seus sabotadores internos? Olá, eu sou Silvana Venâncio, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal. Deixe o seu like para o YouTube entender que esse é um conteúdo importante e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Tem um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, que a autora é uma analista junguiana, contadora de história, que ela reúne várias coleções, várias histórias, vai buscando lá no original, quando esses textos ainda não tinham sido assimilados no contexto religioso cristão, e ela vai usando essas histórias para falar da dimensão psíquica do ser humano. Jung fala o seguinte, que os mitos e preferencialmente os contos de fada, eles expressam uma dimensão arquetípica que fala da estrutura psíquica do ser humano, ou seja, quando a gente entra em contato com essas histórias, quando a gente entra em contato com as narrativas míticas de todos os povos, de todas as religiões, seja dos gregos, seja dos mitos iorubá, seja dos nossos próprios mitos cristãos, a gente entra em contato com aquilo que é mais profundo no ser humano, com aquilo que fala como os seres humanos amam, sentem, como os seres humanos se ferram, como os seres humanos trilham o seu caminho. E nesse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, a segunda história, a primeira ela está falando de soprar sobre ossos secos, a história da La Loba, quando a gente se perde da mulher selvagem, ou seja, quando a gente se perde da nossa essência feminina e na busca nesse processo de individuação, que é tornar quem a gente é de verdade, com tudo aquilo que a gente é, na totalidade de todas as nossas experiências e naquilo que é consciente e naquilo que é inconsciente, ela vai falar sobre soprar sobre esses ossos secos. E tem na Bíblia uma história, né, uma visão que Ezequiel teve do vale dos ossos secos. Então, soprar, cantar, profetizar, para que aquilo que estava ressequido, morto, volte a viver. A segunda história, que é a história do Barba Azul. O Barba Azul, não sei se você conhece a história, um homem que seduz uma jovem mulher, mas ele é um homem que mata as suas mulheres. Então, na história do Barba Azul, está lá a mãe, as irmãs mais velhas e a jovem, e conhecem esse senhor que tem uma barba azul. Elas chegam em casa dizendo assim, nossa, como é que ele é esquisito, aquela barba azul. E aí ele fica muito encantado com a jovenzinha, claro, ela é a mais vulnerável de todas, aquela que ainda se encanta pelo externo, aquela que acha que lá fora no mundo externo tem algo que ela vai conquistar e que vai dar conta daquilo que ela precisa. Ela ainda não fez um caminho de interioridade e de saber que ela tem dentro dela tudo que ela precisa e que a gente vai para o mundo buscando isso. Nem que seja para projetar aquilo que é bom no outro, e nem que seja para projetar também aquilo que é ruim no outro. E quando a Clarissa fala desse Barba Azul, ela está falando de uma dimensão psíquica que todos nós, mulheres e homens, temos dentro da nossa estrutura psíquica algo que é arquetípico, que é o predador interno, que a gente pode chamar popularmente de sabotadores. Aquilo que há dentro de nós que leva a gente para o mundo para escolher nem sempre as melhores escolhas. Então a gente pode escolher uma profissão que nos torna muito infelizes, a gente pode entrar, geralmente nós mulheres, a gente pode entrar em relacionamentos que nos tornam muito infelizes, porque a gente vai buscar no mundo uma forma de satisfazer essa necessidade psíquica de se auto-sabotar, de se autodestruir. Então faz parte da nossa estrutura psíquica algo dentro da gente que quer nos destruir. Então, muitas vezes a gente busca no mundo os inimigos e o nosso pior inimigo está dentro da gente, que são os nossos complexos, que é a nossa dificuldade de lidar com aquilo que não é tão bom assim dentro da gente.
Então, uma jovem que ainda é inconsciente dos seus valores, dos seus desvalores também, uma jovem que ainda não conhece o seu próprio caminho psíquico, o seu próprio caminho interior, acha que tudo está no mundo, se encanta com o mundo e não sabe que dentro dela há também uma possibilidade de autodestruição e de fazer escolhas erradas. Mas tem uma coisa interessante na história, que é a própria psique avisa o próprio inimigo, o próprio Barba Azul dá um alerta para essa jovem dizendo: olha só, tem uma chave aqui, não olha para ela. Se eu disser para você assim agora, não pense no elefante, a primeira coisa que você vai fazer é pensar no elefante. Então, não use essa chave. É o próprio predador dando a possibilidade de libertação, porque tudo aquilo que vem à consciência, mesmo que seja algo ruim, mesmo que seja muito doloroso chegar à conclusão que a gente não fez uma escolha tão boa assim, aceitando esse emprego, que a gente não fez uma coisa tão boa assim, entrando nesse relacionamento, isso traz também um alerta para dizer o seguinte: olha só, quem é você? Que caminho que você está seguindo? Que escolhas que você está seguindo? Por que você está fazendo isso com você? Para quê? Então isso vem como um para quê, que é muito importante na psicologia junguiana, ou seja, para quê que isso veio na sua vida? O que isso quer revelar do que está no inconsciente, que você inconscientemente faz escolhas que não são tão boas assim para você? Tem um alerta. Não olha para a chave, não pega na chave, mas ela olha. Depois ela quer desver de qualquer jeito, agora é impossível desver. Já veio para a consciência. Ela já tem consciência que aquele sujeito é um predador, que aquele sujeito mata as mulheres. Então é preciso manter na consciência aquilo que nos prejudica. É preciso manter na consciência e saber que dentro da gente pode morar um complexo de sabotadora que se configura num predador externo, que pode ser um homem, que pode ser uma profissão, que pode ser qualquer escolha errada que leve essa mulher a ficar fora do seu caminho, a ficar fora da sua saúde psíquica, a ficar fora da sua saúde emocional, que impede ela de realizar os seus sonhos, de exercer a sua vida de uma forma integral, mais suave, mais coerente com aquilo que ela desejou para a própria vida. Então, no nosso caminho de individuação, no nosso caminho de buscar inteireza, a gente precisa estar ciente, consciente que a nossa energia psíquica nem sempre pode nos levar para bom caminho se nós estivermos inconscientes que dentro da gente mora um sabotador interno, uma sabotadora interna. Então, olha para onde a sua energia psíquica está te conduzindo. Se você está indo sempre para as escolhas erradas, para aquilo que traz conturbação interna, para aquilo que traz conturbação externa também, para aquilo que dificulta a sua vida no mundo, pode ser que dentro de você esse sabotador, esse barba azul, pode ser que ele esteja muito ativado. Então eu quero te agradecer por você que veio até aqui nesse vídeo. Leia depois com atenção com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. A minha edição está lá no meu ateliê, meu consultório de arte terapia e de psicologia analítica, mas você vai encontrar esse livro facilmente para você ler. Grata por sua atenção e até o próximo vídeo.